Oi pessoal, entrando na live. Vamos lá então, mais uma live, mais uma noite de aprendizado. Espero que hoje vocês tenham a caneta e o papel aí, porque nós vamos precisar, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, boa noite para quem já está aí, para quem está chegando. Participem comigo, escrevam aí, eu quero conhecer um pouquinho mais do público que está nas lives, um pouquinho mais de vocês. Escrevam de onde vocês são, se são aqui de Concórdia, da minha cidade, se são do sul, ou de que lugar vocês vêm. Boa noite, Isadora, linda. Boa noite. Para aquele que me monitora, boa noite para os meus meninos em casa, olhando a mamãe. Aê, coisa linda! Eu me emociono, olha aqui, ó. Olha, eu vejo vocês entrando e eu fico aqui toda emocionada. Mas já é a minha segunda live, então eu já estou em casa. Já estou aqui mais confortável do que ontem. Deu tudo certo, foi um sucesso. Muitas pessoas acompanhando. Boa noite, Júlia Bonissoni. Boa noite, sou de Concórdia. Legal. Do Rio Grande do Sul. Estamos aí, então, no sul do país por enquanto, tá? Escrevam aí. Quem quiser pode compartilhar como me conheceu aí também, tá? Esses primeiros 2 minutinhos aí até o pessoal entrar. Antes de eu entrar no conteúdo... Boa noite, enfermeira Jaque, minha colega lá do mestrado. É, né? Acho que é. Aí quando eu entro no conteúdo, todos aproveitam. Ontem eu entrei cedo no conteúdo, hoje vocês podem interagir um pouquinho aí no início também, tá? Lembrando que perguntas eu gostaria que vocês deixassem lá pro final, vou deixar uns minutinhos para responder como nós fizemos ontem, tá? Amiga, que saudade, sua linda, sempre me acompanha. A Lu, faculdade, foi minha prof. Ai, que legal. Físio, ó, faculdade difícil. Muito bem, muito legal. Colegas aí do mestrado, então a gente já tem uma trajetória lá na universidade aqui, que gostoso. Só por isso já vale a pena estar aqui fazendo uma live aí, compartilhando conhecimento, né? Então, seguindo o nosso roteiro, pessoal... Eu gostaria muito hoje de falar especificamente sobre energia e treino. Por quê? Ontem, quem estava na live de ontem, pôde aprender um pouquinho sobre nutrição, sobre organização. Eu sigo acreditando muito que as pessoas que performam melhor têm uma qualidade específica que se chama organização. Quem é organizado em uma parte da vida, consequentemente vai ser organizado em todas elas, né? Normalmente as pessoas organizadas, elas tendem a performar melhor. Por quê? Porque elas não perdem tempo pelo caminho. Então a minha orientação sempre é para que pelo menos o nosso dia seguinte esteja organizado quando nós formos deitar, quando nós formos dormir, porque aí a gente já não perde tempo de largada lá no início do dia, né? Uma grande queixa que eu vejo, e foi por isso também que eu preparei um material bem especial, que vocês vão conhecer ele especificamente amanhã, em 15 anos de consultório, já tem uma bagagem aí, então a necessidade maior das pessoas hoje é exatamente a organização, como nós falamos ontem, né? Se a pessoa não se organiza, automaticamente ela vai dormir mais tarde, vai atropelar aí o sono. Se não se organiza com alimentação, vai comer qualquer coisa, então vai dormir mal. A base precisa estar bem estabelecida para que as coisas funcionem, para que tudo flua e para que a gente tenha energia. E é por isso que de novo eu puxei a linha de ontem de raciocínio para dizer que a nossa energia, ela não é um fator isolado. A nossa energia, ela está envolvida diretamente com muitos outros fatores da nossa rotina, da nossa vida. Começando lá pela nossa hidratação. Quem aí bebeu água hoje? Que viu a live de ontem e que hoje ficou mais atento para o simples fato de beber água.
né? Que é algo que eu não preciso dizer para vocês, é algo que precisa estar incluso na nossa rotina. Ninguém precisa nos cobrar. Então, se nós conseguimos beber água hoje, por exemplo, anotem aí o nosso próximo desafio. Olha aí, já teve gente que hoje lembrou da água, né? Que possamos nos recordar das coisas básicas todos os dias. Então, não há energia que resista e que persista a uma noite de sono ruim. Como está a nossa noite de sono? Tenho dificuldade de me lembrar de tomar água, tem momentos que negligencio demais. Bem, se fosse meu paciente, o teu aplicativo te lembraria, te recordaria disso, né? Então, para quem não tem ainda um aplicativo, pode ser uma opção baixar aí um app para ficar bipando e para te recordar da água. Uma outra alternativa é nós já sairmos de casa preparados com uma garrafa de água. Então, já pelo trajeto, a tendência é que você consiga beber aquela água. Se você não tiver, você não bebe. Da mesma forma no nosso trabalho. É importante nós deixarmos a água ali por perto. E essas informações, elas são muito simples e muito comuns, mas que se não aplicadas, nós chegamos ao final do dia sem beber, às vezes, nadinha de água. E aí não tem rim que funcione, não tem inchaço que vai embora, né? Drenar o corpo com água é muito importante para quem tem aí retenção de líquido também, que é um grande problema, especialmente das mulheres, né? No verão nós temos uma tendência a reter mais líquidos do que no inverno, mas a água pura, ela é extremamente importante para drenar aí, para fazer com que o nosso rim, com que o nosso fígado funcione direitinho. E a energia que nós vamos precisar para dar conta do nosso dia e para treinar, para nos exercitarmos, ela também é dependente destas atitudes que nós vamos ter, deste olhar que nós vamos ter lá para o nosso sono, da nossa ingesta de água, da redução de açúcar lá na nossa alimentação, tá? Da redução dos alimentos inflamatórios. Quanto tempo você indica tomar água antes do almoço? Bem, a água, o líquido, vocês raciocinem junto comigo agora, venham comigo nesse raciocínio. O nosso estômago é um músculo, tá? Pensem que ele é um saquinho plástico. Ali no nosso estômago nós vamos colocar todo o alimento que está lá no nosso almoço, por exemplo. Então, imaginem colocando esse prato de comida dentro desse saco aí. Se nós bebermos água junto com a alimentação, vejam, um copo de água junto com os alimentos lá dentro do saco. O que vai acontecer com o saco? Vai aumentar de tamanho. O saco é o nosso estômago. Então, quando nós bebemos água antes da alimentação, o nosso estômago, teoricamente, vai estar livre de alimentos. Então, esta água ela vai ser metabolizada de forma mais rápida e eliminada aí do nosso metabolismo. Porém, quando nós bebermos água logo em seguida do almoço, de uma grande refeição, aí nós temos um problema. Por quê? Porque nós vamos bagunçar todo aquele alimento que está no nosso estômago, atrapalhando a absorção, e não adianta nós comermos e não absorvermos de forma adequada. E eu logo quero fazer um parênteses, não me deixem esquecer disso, para falar sobre absorção, rapidinho aqui no meio dessa live, que tem tudo a ver também com o nosso rendimento lá no treino. Então, antes da alimentação, respondendo a pergunta aí, nós podemos consumir água até uns 30 minutos antes, 20 minutos antes, porque essa água ela não vai atrapalhar a nossa digestão. Em tese, o nosso metabolismo vai dar conta de eliminar rapidinho ali, porque nós estamos com o estômago vazio. Mas se nós bebermos água durante e logo após, aí nós vamos ter um problema. Nosso estômago vai realmente dilatar, aumentar de tamanho, porque ele é um músculo. A boa notícia é, se você bebe água junto com os alimentos ou logo depois, e é daquele tipo que, eu não consigo, é muito seco, eu não consigo comer se eu não bebo água. Sempre tem, eu tenho certeza que tem alguém aí me ouvindo e pensando, sou eu, né? Sou eu. A minha orientação, então, é para que você vá diminuindo o volume gradativamente.
É como retirar o açúcar do café, né? Então, quem bebe café com açúcar lá no início, todos nós, hoje eu bebo café sem açúcar, mas quem bebe café sem açúcar hoje possivelmente já passou por essa transição em algum momento aí da vida, tá? Então, como que se faz a retirada? Vai se retirando gradativamente. Nós não vamos ir do 8 ao 80. Então, tem o hábito de beber líquido na refeição, diminui. Quanto menos, melhor, tá? Até chegar o momento em que este pouco líquido vai começar a te atrapalhar. E aí você vai querer suspender. E quando você menos esperar, isso já vai ser um hábito aí na tua rotina. Da mesma forma, o café sem açúcar e todas as outras bebidas sem açúcar. Quando nós comemos muito doce, o nosso paladar ele tende a pedir alimentos mais adocicados. Só que tudo nessa vida é treino. Nós somos seres mutáveis, adaptáveis. Então, nunca nós podemos pensar, isso é impossível, nunca vou conseguir. Você vai conseguir, porque você vai treinar para conseguir, né? Então, muitas vezes as pessoas desistem pelo meio do caminho porque fazem intervenções muito bruscas, querem seguir o treino que a paniquete faz ou a dieta que a fulana faz e não cabe na vida, na tua vida aquilo ali. Então, uma das coisas que eu prezo muito com os meus pacientes é que, indiferente da intervenção que eu vou fazer, se ela for mais intensa ou não, precisa ser viável, precisa entrar na nossa vida. A alimentação, ela precisa adentrar a nossa rotina. Se nós precisarmos mudar demais a nossa rotina para nos ajustarmos a um plano alimentar, seja ele qual for, já deu errado, né? Nós precisamos fazer fluir de uma forma fácil e leve. E não é à toa que o meu slogan significa vida leve e planejada para você. Porque é esse o time que eu percebo em 15 anos de consultório, né? As pessoas elas fracassam porque elas não conseguem incluir isso na rotina de uma forma viável. E sempre existe uma forma viável. E quando nós pensamos em treino, também, já diz o nome, né? É treino. Quem é que acorda todos os dias motivado para ir treinar? Ninguém. Nós vamos por quê? Por que razão nós vamos? Por que razão a gente cumpre com as nossas atividades do dia? É quase por uma questão de honra em alguns dias, não é assim? Então ninguém tem o tempo, o dia todo livre para o treino. E as pessoas elas têm essa mania e nós precisamos ter essa consciência, eu falo nós porque eu me incluo também, de parar de achar que o mundo ele gira ao redor do nosso umbigo e que a nossa rotina é a mais corrida e que eu sou o azarado, eu não tenho tempo, porque você tem tempo, você treina de tarde, né? Porque o meu horário não é flexível e por isso, por aquilo, por não sei o quê. Enquanto você me conta as suas desculpas, você poderia ter treinado, né? Então, um dos exercícios que eu gostaria muito que vocês fizessem junto comigo nos próximos dias, e nós podemos sim treinar isso nesta semana, além de beber água suficiente, nós podemos parar de resmungar. O que vocês acham? Né? Parar de reclamar e parar de olhar para a vida dos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente se desestimula, porque nós não sabemos a realidade do outro. Então, o ano passado, em um evento aqui em Concórdia, teve um palestrante que disse assim, e eu nunca mais esqueci. Ele falou que quando nós nascemos, cada um ganhou uma enxadinha e um lote. Todos nós ganhamos a mesma coisa. Então, cada um pega a sua enxadinha e capina o seu lote. E quem já é meu paciente, ou quem já passou por aqui, ou quem me escuta, sabe que a coisa que eu menos tolero é desculpa, né? Desculpinha de, eu não fiz isso, por aquilo, por não sei o que. Ninguém quer saber o porquê que tu não fez. Tu tem que achar um jeito de fazer. Mas eu tenho filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 filhos, eu não tenho tempo, eu tenho 3 trabalhos, enfim. Desculpas nós vamos ter a todo momento. Quanto menos nós resmungarmos, mais as coisas fluem na nossa vida. E é assim que funciona, né?
Da mesma forma, me diga com quem andas que te direi quem tu és. Experimenta começar a andar com uma galera que treina, para ver se daqui uma semana, daqui um mês, tu não tá junto lá no treino com eles. Tu vai dar um jeito e a tua rotina não mudou nada, mas tu tá lá treinando. Então, de que forma nós vamos nos estimular? Cada um vai ter que buscar isso, né? Mas essa delonga toda aí, chega de delongas, né? É para dizer que a nossa energia, ela está atrelada muito ao nosso estado físico e mental, a nossa disposição de nos permitirmos ajustes na rotina, né? Nos permitirmos sim colocar um tênis no pé e ir fazer. Mas eu não consigo fazer o treino que eu quero. Faz o treino que dá para fazer, né? Quem treina sabe da energia que nós sentimos quando nós finalizamos um treino ou durante o nosso treino, né? A liberação de endorfina, a liberação de serotonina que nós temos naturalmente ali. E infelizmente ou felizmente não existe outra forma de nós ajustarmos a nossa saúde, aliando treino e alimentação e bons hábitos, obviamente, né? Cuidando também da nossa saúde mental, que hoje está tão problemática por conta de todo esse acesso aí excessivo às mídias, enfim, às vidas perfeitas e tudo mais. Então a primeira dica é essa, é olhar para a nossa rotina e ver de que forma nós podemos ajustar a nossa vida, a nossa rotina. Eu vou treinar em que horário? Eu não sei. Talvez você acorde antes, talvez você treine ao meio-dia, talvez você vá logo depois do teu trabalho, talvez você mude de trabalho. Mas eu preciso bater horário, né? Não consigo. Você tem flexibilidade de horário, né? Tenha também flexibilidade no horário se o problema é esse. O mundo está cheio de oportunidades, né? Nós não precisamos, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Então, nós precisamos ajustar, nós precisamos ter coragem de fazer esses ajustes. O que não dá é para ficar vendo a vida passar, esperando a aposentadoria chegar doente, né? Porque provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Aí você não viveu nem a tua vida e também não vai viver a tua aposentadoria, né? Esse negócio aí já foi, já é passado. Sempre tem um jeito. Você pode optar. O tempo todo nós fazemos escolhas. Então, dentro aí da tua rotina, tu tens que ver o que é mais viável para ti. E não existe um padrão. E não é porque, por exemplo, eu acordo às 4, às 5 da manhã, de acordo com a minha rotina, que se você não fizer isso, você não vai produzir. Não, porque cada ser é único e cada ser tem a sua necessidade, a sua individualidade. Pode ser que você produza mais de noite, nesse horário, mais tarde, né? Lembrando do ciclo circadiano. E aí, quando nós voltando aqui ao assunto do treino, quando nós pensamos em aumento de massa magra e redução de gordura corporal, nós podemos pensar em um hormônio que se chama GH, que é o hormônio do crescimento, conhecido também como hormônio do crescimento, que nós liberamos de forma absurda na nossa infância. Então, é o que os nossos filhos, as crianças, enfim, os adolescentes aí liberam muito na fase de crescimento, o GH. Para que ele nos interessa na vida adulta? O GH nos interessa na vida adulta porque os nossos músculos também crescem. Então, quando nós pensamos em processo de emagrecimento, de definição muscular, de hipertrofia muscular, nós precisamos nos atentar para o GH. Qual o horário, o pico de liberação do GH? O pico de liberação do GH é durante o nosso sono, tá? Então, ele inicia às 9 da noite e vai até às 6 da manhã, mais ou menos, com o pico de liberação lá no nosso sono profundo, ok? Então, quem quer emagrecer, quem quer hipertrofiar, quem quer definir, precisa dormir bem. De novo, voltamos ao assunto do sono. De forma geral, anotem aí, quem quiser, quem tiver caneta, enfim, que a melhora da nossa energia está extremamente atrelada a 3 fatores. A alimentação, uma alimentação desinflamatória, né? Anti-inflamatória, que nos desinflame, então livre de açúcares, especialmente o açúcar. Lembrem que ele nos dá energia rápida.
Quando nós pensamos em energia a longo prazo, em energia ao longo do dia, nós precisamos pensar e nos atentar para os carboidratos de boa qualidade, que são os carboidratos complexos. E aí entram aí as batatas, a batata doce, o carboidrato que nós usamos nas maiores refeições, aí a mandioca, o arroz, são carboidratos de boa qualidade, a aveia, e que vão nos auxiliar aí na manutenção da nossa energia ao longo do dia. Alimentação, sono, hidratação, tá? Isso vai estar extremamente atrelado aí à nossa energia do dia. Quanto mais atividade física nós fizermos, quem aí treina sabe disso e sente isso, mais vontade a gente vai ter de fazer. E quanto menos a gente fizer, menos vontade nós vamos ter de fazer. Quando nós furamos o treino um dia, no outro dia, nós temos uma dificuldade maior para voltar à rotina. Então, o grande lance é nós termos constância. Sempre. De que jeito? Se vira. Né? Isso precisa ser prioridade. Nós precisamos priorizar. E eu não estou falando que nós precisamos treinar todos os dias 2 horas por dia. Mas se nós treinarmos todos os dias 20, 30 minutos, 1 hora, excelente, tá? Ai, Mayara, mas eu quero emagrecer, eu consigo emagrecer só cuidando da alimentação? Você consegue, porque o emagrecimento ele é uma conta matemática, concordam? Então nós precisamos comer menos e gastar mais. Se você não se exercita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo e vou colocar um plano alimentar com baixa caloria aí para você, e você vai emagrecer. Agora, por quanto tempo você vai sustentar um plano alimentar assim? Né? Então, o emagrecimento ele acontece, mas ele não é sustentável, você não consegue sustentar. E aí nós temos um efeito que a gente vê o tempo todo aí pelas ruas ou até nas pessoas que a gente conhece, que ora estão magrinhas, ora estão gordinhas, né? E nós chamamos isso de efeito sanfona. Isso é muito claro, é muito nítido. Quem é da área da saúde, até quem não é, entende um pouquinho do assunto, sabe que se nós usarmos algo muito agressivo, nós vamos possivelmente recuperar todo o peso. E eu costumo falar com os pacientes que usam em muitos momentos medicamento para emagrecer, que nós precisamos ficar muito atentos a essa atitude. Por quê? Porque você está condicionando o teu corpo a algo invasivo, extremamente invasivo, que sim vai fazer você provavelmente perder peso, porque eles têm várias atuações. Alguns atuam no nosso sistema nervoso central, alguns atuam nos nossos hormônios intestinais e assim por diante. Mas junto com isso, você precisa no mínimo mudar os seus hábitos, cuidar da tua alimentação, implementar e manter uma atividade física, porque senão não precisa ser um expertise na área para saber que essa pessoa vai engordar quando parar de usar o medicamento. Ou vai engordar quando parar de fazer aquela dieta que não se sustenta, a dieta do ovo, a dieta da fruta, não sei, do abacaxi, da lua, do suco verde. E eu não estou falando que não pode comer ovo, suco verde, nem essas frutas, né? Eu só estou falando que nós precisamos de coisas que sustentem, que sejam sustentáveis pela nossa rotina, pelo nosso corpo. E a nossa rotina, ela também muda. E nós vamos fazer o que se a rotina mudou? Desistir. Vou ficar assim, não tem jeito, é isso mesmo. Claro que não, porque nós vamos mudar, nós somos seres mutáveis, nós só somos teimosos, mas nós conseguimos mudar se nós quisermos. Mayara, mas então se eu preciso emagrecer, e deve ter alguns educadores físicos aí, alguém da área da educação física pode se manifestar se quiser. Aí o que a pessoa procura? Vou fazer só cardio, vou fazer só exercícios aeróbios, exercícios de alta intensidade, porque me falaram que musculação não serve para emagrecer. O que vocês acham? Então, exercícios locais, eles têm um alto gasto calórico. Os exercícios locais é que vão fazer com que você realmente tenha força muscular. Você aumente a tua energia, a tua força, a tua massa magra. Então, será que não vale a pena já usar na musculação os exercícios aí de musculação junto, de força? Porque é isso que vai sustentar a nossa massa magra, é isso que vai fazer com que
no futuro eu tenha mais força muscular, eu proteja de forma mais eficaz a minha parte óssea, né? De uma queda, de algum episódio aí na área da saúde. Anotem, quanto mais massa magra nós tivermos no nosso corpo, mais energia ele gasta só para sobreviver. Ah, Mayara, mas então você está me dizendo que se eu tiver mais músculo eu posso comer mais? Sim, a conta fecha. E aí eu preciso pedir para que vocês retirem um pouquinho da cabeça aquele número da balança. Eu quero pesar 48 quilos, né? 48 quilos do quê? 48 quilos de massa magra, 48 quilos com mais gordura, 58 quilos. E eu sei que se nós fecharmos os nossos olhos, cada um de nós vai ter um peso. E poderia até me dizer ele agora, eu me sinto bem com tantos quilos. Mas nós precisamos entender que o nosso corpo ele é formado por uma composição de músculo, de ossos, de gordura. Então, como fazer para acessar a gordura? É o que todos nós buscamos. Trabalhar dentro de um sistema energético para que aconteça a manutenção da nossa massa magra e o acesso à gordura. Porque de toda forma o objetivo vai ser esse. Seja para alinharmos o nosso perfil lipídico, o nosso perfil glicídico. Por quê? Porque se quanto mais massa magra eu tiver, mais energia naturalmente eu gasto, excelente. É o que eu busco também aí, né? A minha taxa metabólica basal é o que o nosso corpo precisa só para sobreviver. Então, se eu tenho uma taxa metabólica basal, por exemplo, de 1.200 calorias, quanto mais massa magra eu tiver, mais ela vai subir. Quanto mais, vejam isso, quanto mais dietas invasivas eu fizer, quanto mais medicamento eu usar para emagrecer, quanto mais eu viver no efeito sanfona, mais eu ameaço o meu corpo. E se você que está ouvindo vive efeito sanfona, sofre com isso, eu tenho que te dizer para te começar a ter paciência e realmente mudar os hábitos, ou você vai viver para o resto da tua vida no efeito sanfona. Porque você agride o teu corpo. E o que ele faz quando ele se sente ameaçado? Ele guarda energia. Porque ele não sabe, eu, Mayara, fiz uma dieta agressiva, usei, o que tá na moda? Eu usei Ozempic, mais 2, 3 tipos de medicamento. Porque normalmente eles vêm em um combo, eu acho isso muito triste. Mas é a realidade da atualidade e muitas pessoas precisam, mas muitas não precisam, e é das que não precisam que eu falo e que eu me entristeço quando eu falo. Então, se eu usar por muito tempo isso, eu estou ameaçando o meu corpo, eu estou ameaçando a sobrevivência do meu corpo, porque eu passo a comer pouco. O que ele faz na primeira oportunidade que ele tem? Ele guarda como reserva. Como é feita a reserva energética no nosso organismo? A reserva energética no nosso organismo, ela é feita na forma de gordura no nosso tecido adiposo. Então, na forma de triacilgliceróis, de triglicerídeos no nosso tecido adiposo, tá? A notícia ruim é que para acessar a gordura não é tão fácil assim. Então, nós vamos precisar de muita atividade física, atividades de endurance, que são atividades mais longas. Elas tendem a ter um acesso mais eficaz a esse depósito de gordura. Então, daqui a pouco vale a pena investir em atividades um pouquinho mais extensas para que a gente consiga, pensando em liberação energética, acessar essa gordura de forma mais fácil aí, tá? E agora, eu quero dizer que para nós formarmos uma memória muscular eficaz, o nosso corpo leva mais ou menos 4 anos para que isso seja construído. 4 anos de treino com uma constância. 4 anos é muito tempo, né? Nem vou começar. Bom, a boa notícia é que se um dia você começar e persistir, você chega lá. E se você nunca iniciar, você nunca vai chegar lá, né? Então, nós precisamos, de forma muito séria, olhar com carinho para a nossa rotina de vida, para os nossos hábitos. E aí é um jogo
assim, ó, cada um por si. Porque nós podemos orientar, nós podemos dizer qual é o caminho, nós podemos dar exemplos, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que superam, que conseguem organizar a rotina, exemplos de emagrecimento, exemplos de hipertrofia. Aí entrou, ó, eu tenho um paciente que não sei se ainda está ouvindo aí, mas que estava aí, que nós tivemos resultado lindo de hipertrofia. Então, quando nós falamos em nutrir, nós não falamos só em emagrecimento. É claro que as pessoas buscam, tem uma busca maior por isso, por quê? Porque os índices de obesidade, de sobrepeso, eles vêm crescendo gradativamente. E eu diria que não gradativamente, assustadoramente. Então, se nós olharmos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para a alimentação deles, nós precisamos sim acender o alerta vermelho. Isso não é função só dos profissionais de saúde, isso é função de todos nós, enquanto sociedade, né? Essa cautela, esse cuidado, isso é necessário, porque o sistema de saúde não vai comportar e as doenças têm aumentado demais, né? Então, o efeito sanfona, ele passa a ser muito ruim. A da massa magra se habilitou ali, ó, já apareceu, linda. Então, a construção muscular, ela é muito, muito importante para N situações. E quando nós falamos em construção muscular, em emagrecimento, em energia, é claro que tem muitos nutrientes que vão nos ajudar nessa cascata, né? Por exemplo, se você acorda já cansado ou se a tua energia piora muito lá no horário da tarde, nós podemos trabalhar com alimentos ou até com suplementos, por exemplo, ricos em magnésio. Porque o magnésio, especialmente se ele estiver na condição de magnésio de malato, ele vai fazendo uma liberação na forma de cascata ao longo do dia, a gente consegue uma melhora energética aí, nos favorecendo, especialmente aí nos horários em que o nosso corpo ele dá uma travada. Que horário é esse? Bem, normalmente pela manhã nós estamos bombando, a nossa energia está muito boa, nós estamos mais tranquilos, mais felizes, e ela vai caindo e piorando ao longo do dia. Então ontem eu falava, na live de ontem, para quem estava acompanhando, sobre a compulsão alimentar, que acontece normalmente lá no final da tarde. Final da tarde, início da noite, durante a noite, tem pessoas que têm esse problema aí, né? E normalmente é por doce, porque é um horário em que nós estamos já muito exaustos, então o nosso corpo pede aí uma energia de forma mais rápida. Só que, quando nós pensamos em redução de gordura, se nós ficarmos ofertando açúcar o tempo todo, o nosso corpo ele não chega, ele não usa a gordura que está armazenada. Porque você está dando energia, você está dando condição para que ele tenha energia naquele momento. Então, ele vai usar o que você disponibiliza. A ideia é trabalhar com alimentação, pensando em emagrecimento, em treino e em sustentação de resultado, em manutenção. Trabalhar com alimentos de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica também. Então, isso pode diferir aí um pouquinho, nós precisamos entender essas diferenças, porque se eu trabalhar com uma alimentação com índice glicêmico controlado, eu já ajusto uma glicemia descompensada, né? Ontem alguém me perguntou sobre glicemia, então eu já consigo um controle glicídico ali, eu já consigo chegar lá na gordura, pensando em emagrecimento, e eu já consigo também hipertrofiar, não atrapalhar o meu processo de massa magra. Construam comigo esse raciocínio. Se eu treino e não vejo resultado, o que está de errado aí? Será que é o treino? Não. A alimentação é a variável mais difícil de se controlar ao longo do dia. Por quê? Porque ela nos acompanha desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Então, nós acessamos isso muitas vezes ao dia. Por isso que, se nós não tivermos uma organização prévia, a chance de nós falharmos é imensa. Por quê? Porque nós vamos ter fome, se nós não nos preparamos aí com os alimentos, nós vamos comer o quê? O que nós tivermos ali, tá? Enquanto o treino é uma variável mais fácil de se controlar. Quem treina de manhã é como se já riscasse ali do dia já. Por isso que o dia também tem um outro sentido. Quem treina de manhã não sente assim. O dia parece que rende mais, realmente, porque nós liberamos endorfinas nesse momento, nós liberamos serotonina, então o nosso dia
nós ficamos mais produtivos, o nosso dia ele tem um rendimento maior, né? Então o treino é 1 horinha do teu dia, mas a alimentação não. A alimentação é um controle ao longo do dia. Então aí nós precisamos ter o que nós chamamos de consciência alimentar também, de estarmos conscientes ali no momento de fazermos as escolhas. Por isso que não tenham em casa, não tenham alimentos não saudáveis ou alimentos que não façam parte da rotina de vocês em casa, porque a chance de vocês falharem vai ser muito maior, a chance de nós falharmos é muito maior quando nós temos o acesso ali, né? Dificilmente, se você tiver uma vontade de um chocolate ou de um doce, você vai se dar o trabalho de sair para comprar à noite, que é normalmente final de tarde, noite, o horário em que isso acontece. Agora, se você estiver em casa, ali dentro da tua gaveta e tu sabe que tá ali, aí é um pepino, porque provavelmente tu vai cair na tentação. E aí aquele esforço que tu parece ter lá, mas eu treino e não emagreço. Pois é, o que tá errado? Tem alguma coisa errada, porque o emagrecimento, em tese, ele é uma conta matemática, né? Olha só, eu vou já abrir, faltam 10 minutinhos para nossa live finalizar, né? As nossas lives, elas duram 45 minutos e eu vou já abrir aqui, compartilhar que a Ju está colaborando aqui. A Ju é personal, então, e ela diz assim: precisamos de mecanismos de sobrevivência. Preciso gerar microtraumas no músculo e a dieta é comprometida com o treinamento. Sempre terá falhas. Então, como ajustar a alimentação e o treino, né? Não existe uma regra, por quê? Porque cada um tem um gasto. Então, o que precisa ser feito é um ajuste de acordo com a tua rotina de treino. Pré, pós-treino, recuperação muscular, qual a intensidade, é cardiomuscular, como é que tá isso? Como que é feito isso? Em consultório, por exemplo. Isso é feito através de uma avaliação física. A avaliação física, ela vai nos dar o parâmetro de composição corpórea. Quantos quilos de massa magra eu tenho, quantos quilos de gordura eu tenho, tá? Mas de forma simples, nós precisamos equilibrar o consumo de macronutrientes ali. Carboidrato de boa qualidade para dar sustentação, para formar energia muscular. E aí nós chamamos de glicogênio muscular. Em alguns momentos eu preciso falar palavras técnicas, embora eu fique pensando sempre em palavras mais simples. Mas assim, pessoal, o glicogênio muscular é a energia que fica lá dentro do nosso músculo. E a Ju com certeza vai me entender muito bem, né? Se nós não tivermos estoque de glicogênio muscular e nós formos, um exemplo bem simples, correr uma maratona, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar o nosso músculo como fonte de energia. E aí é aquelas pessoas que treinam e ao invés de ficar melhor esteticamente, elas ficam piores. Por quê? Porque se elas usam o músculo, elas fazem um processo contrário ao que nós esperamos. Ao invés de hipertrofiar, elas fazem o catabolismo proteico. Usam o músculo como fonte de energia. E ao invés da coxa ficar mais bonita, ela fica pior. Ao invés da minha celulite melhorar, ela piora. Ao invés da minha flacidez melhorar, piora também. Tá tudo errado. Não, não é o treino que tá errado. O que tá errado é a tua alimentação, tá? A Marinês tá pedindo aqui, tem que ser 1 hora. 1 hora antes do treino? Será que é essa a tua dúvida? Então, assim, se for, o horário ele não vem muito ao caso, né? Então, nós precisamos ter reserva. Nós precisamos, durante as 24 horas do dia, ter uma alimentação que nos dê reserva de glicogênio muscular para nós termos energia lá para o treino e não utilizarmos o músculo como fonte energética. Nós não queremos usar o músculo nem quando nós falamos em emagrecimento, porque senão vai ser um falso emagrecimento e isso também é bem comum em consultório, né? Fazer uma avaliação de uma pessoa magra, mas com uma composição corporal péssima, horrível, né? Que normalmente é uma pessoa que não treina, então ela é magra, ela é uma falsa magra e às vezes ela vem também com já alguns problemas de saúde embutidos ali, um colesterol elevado, né? Ah, mas é magra, mas gente, magreza não é sinônimo de saúde, quando é que foi? Né? Não é porque tu é magra ou magro que tu acha que tu vai passar a tua vida toda sem treinar, sem cuidar da tua alimentação e não vai, não se iluda. Tá? As coisas não são assim.
Então tem muito magro aí doente, sim, muito magro que não tem massa magra, que tem muita gordura, porque a composição aí de magreza, de gordura não atende a composição de massa magra, então esse percentual de gordura para massa magra é ruim, tá? Então o que nós precisamos olhar quando nós pensamos em alimentação e treino? Primeiro para nossa composição corporal e para nossa necessidade, para o nosso objetivo, tá? Ai, a Marinês está pedindo 1 hora de live, 45 minutos, Mari, já estou quase no final aqui, ó, 5 minutinhos. Mas vamos lá, ainda temos 5 minutinhos e ainda temos mais uma live amanhã para falarmos aí sobre uma simplificação aí de tudo que eu quero propor para vocês. Para vocês, para os meus pacientes, o que acontece, pessoal? Diante de tudo que eu vivo no consultório e da grande dificuldade hoje das pessoas, e que não tem a ver com alimentação, tem a ver com organização. De novo eu volto a essa tecla. Organização de treino, organização de rotina, organização de sono, organização de beber água, organização de alimentação. É difícil? Não é fácil se organizar, mas assim, no início vai ser difícil, mas depois já entra na tua rotina aí e aí você já não quer mais o que você fazia antes. Porque o teu corpo não suporta aquilo, ele vai passando a se adaptar com o novo, né? E tem coisas que precisam sim ser mais difíceis, que precisam ser monitoradas. Não existe uma forma de nós calcularmos um plano exato para nós se não for em gramas. E aí, como é que eu vou prescrever um plano em gramas para você se você não sabe quanto é? Então, algumas vezes você vai precisar checar isso para as coisas funcionarem e darem certo. Pensando nisso, eu montei um método próprio, que é o método que eu uso comigo, né? E ele não é um método igual para todos, mas é um método que mostra os caminhos. Por onde iniciar, por onde começar a conhecer o seu metabolismo, da onde tu veio, como são os teus genes, como é a tua genética, como é a tua epigenética, o que tu precisa, o que você precisa, não o que eu preciso. Uma hora você precisa descobrir. E depois que a gente vira a chave e entende o nosso metabolismo, as coisas fluem melhor, ficam mais fáceis e mais sustentáveis. Então, nós conseguimos ter uma constância aí no processo, que é exatamente a chave de virada aí de tudo. Por quê? Quem treina sabe o rendimento que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que treina, que libera endorfina, que cuida da alimentação, ela vai dormir melhor, porque é um efeito cascata, né? Uma coisinha vai sendo ligada à outra e então você gira em um ciclo favorável. E o oposto também é verdadeiro. Então, se eu não treino, se eu vivo comendo alimentos industrializados, cheios de açúcar, de corante, que vão me inflamando, eu vou tendo menos energia, então eu não tenho vontade de treinar, aí eu também durmo mal, porque o exercício vai ajudar lá na qualidade do teu sono, e assim por diante. Então, pensando nisso, eu montei sim um método que eu vou apresentar para vocês e que eu já organizo isso na vida dos meus pacientes, mas que ele é aplicável e precisa disso, né? Além de qualquer coisa, ele precisa ser aplicável, né? Isso depende do indivíduo, ganho de massa muscular durante a dieta. Sim, Jússi, vai depender do indivíduo, vai depender do gasto e da ingesta dele, né? Inclusive da fase que ele está. Por exemplo, mulheres na menopausa, elas têm naturalmente uma dificuldade maior de ganho de massa. Por quê? Porque existe toda uma oscilação hormonal nessa fase. E é por isso que não existe receita de bolo. Se existisse, se o que funciona para mim funcionasse para todo mundo, os problemas estariam resolvidos, porque nós iríamos pegar uma orientação, seguir todo mundo a mesma e era isso, né? Mas não, por isso que o plano precisa ser um plano alimentar, para ser eficaz, ele precisa ser individualizado, mas nós precisamos entender como o nosso metabolismo funciona. Porque pode ser que eu, Mayara, responda melhor a uma intervenção cetogênica, a uma dieta cetogênica, por exemplo. Mas pode ser que você, Ju, responda melhor a uma dieta low carb, com baixo carboidrato. Ou não, uma dieta com
mais carboidrato com menos proteína. E isso, quem é meu paciente sabe que muitas vezes a gente quebra a cabeça testando o protocolo para ver como nós respondemos de forma melhor, até nós chegarmos em um denominador comum. Ah, para fulana não adianta subir gordura boa, nós precisamos trabalhar com baixo carboidrato. Ou ao contrário, ela responde melhor a uma intervenção com gorduras de boa qualidade, né, no lugar aí do carboidrato. Então não existe uma receita de bolo e não existe o que funciona para todos. Se assim fosse, as coisas seriam um pouquinho mais fáceis, né? E obviamente isso tudo precisa estar atrelado à nossa rotina de treino. Então não é fácil de encontrar a batida perfeita, até porque se você não sustenta uma rotina, fica mais difícil. Quanto mais fechadinha for a rotina, quanto mais você seguir, ter uma constância de treino, de alimentação, de sono, mais fácil é de nós acharmos esse time, de nós acharmos exatamente o que funciona aí. Bem, mas de forma geral, os estudos que falam sobre longevidade, eles nos colocam que hoje e sempre o comer menos, o comer limpo, o comer o que é de verdade é o que vai nos trazer longevidade. Então, de novo eu falo, anotem aí, sono, água, desempacotem menos e descasquem mais. Essa é a grande chave aí para nos salvar de muitas doenças que vêm e que vão ficar pior com o passar do tempo. A gente já vê um crescimento absurdo aí do diabetes, das doenças relacionadas ao metabolismo glicídico, né? E também das doenças neurológicas. Então nós precisamos ter esse olhar também, pensando em como nós vamos estar daqui a alguns anos. Quanto mais alimentos limpos, livres de corante, de edulcorante, nós tivermos, melhor. Quem são eles? Os alimentos de verdade. Então vamos descascar mais. Quem sabe a gente não faz mais um acordo hoje, mais alguns combinados para encerrar a nossa live, que já estou aqui estourando o tempo. Primeiro vocês vão fazer uma coisa aí para mim agora. Vou ficar bem bonita aqui. E vocês vão fazer um print. Printem aí e depois vocês postem e marquem aí a Nutri, que eu quero ver quem estava prestando atenção na aula, tá? Printaram? Sim? Então, beleza. Agora anotem aí os nossos combinados. Água, 40 ml para cada quilo de peso. Eu falei antes que nós vamos passar a semana sem resmungar. Então, isso já ajuda bastante a produtividade, cuidar da minha vida, olhar para minha rotina e dar conta aí das minhas atividades do dia. Água, sem resmungar, tá? E sem desempacotar. Será que vai? Será que dá? Sem desempacotar, até sexta-feira. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, 3 dias. Ontem eu falava sobre isso. Quem sabe alguém já fez isso, já usou essa estratégia hoje, mas seria legal, né? Então vamos lá, anotem isso aí para amanhã, tá? E treino, né? Não dá para treinar, não dá para ter a rotina perfeita como você gostaria, faz o que dá. É isso que a gente faz o tempo todo, dentro de uma rotina. Tá bom? Pessoal, dúvidas? 5 minutinhos aí, já extrapolamos o horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam que eu vou responder aqui ao vivo. E se não, depois eu abro uma caixinha de pergunta ali no Insta e vocês também podem colocar lá. Vamos lá, vamos ver se temos perguntas. Alguém? Parabéns, Mai, foi ótimo. Linda, minha colega, minha amiga Silvia, Nutri. Sempre aprendemos com a fala uma da outra, não tem jeito, né? Obrigada, de nada, maravilhosa é você, minha comadre, Arlete Pelizaro. Foi ótimo. É isso, né? É sempre nós tirarmos proveito da fala, é sempre nós pensarmos na nossa rotina. Nós temos uma mania muito ruim, né? A comparação é mas como que a pessoa faz? Esqueçam isso. Olhem para a tua rotina, nós precisamos olhar para a nossa rotina. É assim que a gente faz as coisas, baixando a cabeça e organizando a nossa vida, organizando a nossa rotina e dando conta aí de treinar, de tomar água. Só que se nós não estivermos conscientes, nós estivermos aí buscando um milagre, sinto muito. Nós vamos passar a vida toda frustrados, né? Buscando aí um resultado que não vai acontecer.
mas sempre perfeita nas orientações. Aí, ó, gente que treina é outro nível, né? A galera empenhada na alimentação, no treino, eu brinco com essas pacientes aí lindas e maravilhosas que está difícil para nós, que a gente rala, hein? Aí uma rotina de maternidade dupla, de treino, de alimentação e de água. Mas imagina para os outros, né? Tu é maravilhosa demais e tu também, né? Eu acho que quando eu trabalhei em Peritiba, eu fiz metade da cidade tomar água, porque eu vivia com uma garrafinha ainda vivo, né? De um lado pro outro. Façam isso para vocês perceberem como também é um efeito cascata. O ruim, ele serve de exemplo, mas o bom, gente, ele também serve. Eu acho tão legal e por isso que lá no meu Instagram, eu imagino que quem esteja na live já está no grupo, mas se não estiver, entra no grupo, né? Por isso que se chama tribo da Nutrimai, né? Os efeitos, eles são em cascata. Tu vai fazendo uma coisa boa, as pessoas também vão fazer. O exemplo, ele vai se perpetuando. Mude dentro da tua casa e não fale nada, só mude. Para te ver como os efeitos, eles vão... É como óleo essencial, né? Eles vão respingando, assim, em várias áreas aí da nossa vida, tá? Pessoas que se organizam mais performam melhor, é isso, é sobre isso. Hoje eu pensava em uma frase e eu nem lembrava que eu falei, mas a Isadora tá me recordando que sim, tá? Pessoas que se organizam performam melhor em tudo na vida. E aí eu não falo só em alimentação e só em treino, mas é que faz parte, né? Pessoas que treinam performam melhor em tudo, pessoas que se alimentam bem performam melhor em tudo, pessoas organizadas performam melhor em tudo. As pessoas estão me pedindo aqui como entra no grupo. Ali no link do meu Instagram, na bio, é só clicar que você já vai direto pro grupo do WhatsApp, tá? De toda forma, no final da live eu vou compartilhar ali nos stories também, vocês cliquem e vão parar direto lá no grupo. Até porque amanhã nós vamos ter uma surpresa aí e vocês vão ser comunicados em primeira mão, né? Do que eu vou apresentar para vocês, que obviamente algo bem legal vem por aí. Então façam parte do grupo para vocês aprenderem lá mais coisas e também para receberem as notícias antecipadamente, tá? Live incrível, sempre aprendo muito contigo, Nutri, teu amor pela nutrição é nítido, né? Eu também acho. Eu falo, eu vivo e eu me emociono com vocês aqui comigo, porque as coisas, elas realmente têm que fluir dessa forma. E se for pesado demais, gente, não é pra nós. Não é o nosso caminho e assim funciona com treino, com alimentação e com a nossa rotina de uma forma geral. Tá pesado demais o trabalho? Troca de trabalho. Tem um mundo aí pela frente. O meu sonho é não ter horário. Não tenha, mas te antecipe e trabalhe para não ter horário, né? Então, assim, eu acho que é tudo válido, que tudo vale a pena aí quando a gente se dedica, tá bom? Então, galera, era isso, já extrapolei, já estão me falando aqui que eu tô fora, amanhã eu vou reduzir 10 minutos a live por conta desse atraso, mentira. Não vou reduzir nada, porque quem manda no meu Instagram sou eu, né? Então amanhã vai ter live às 8 horas, a nossa última live de uma sequência de 3 lives, e aí vocês vão receber aí em primeira mão uma grande surpresa maravilhosa que eu fiz aí pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.